É isso aí, gente. Estamos aqui mais um evento da Open Kanban. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença, por estar nos prestigiando aí, né? A gente está conseguindo bastante sucesso com as lives aí, isso é muito legal. Bastante gente tem participado, assistido aí, a gente fica muito feliz com isso, né? E hoje um dia bastante especial, trazendo aqui um parceirão, né? Um dos co-founders da comunidade, o Bruno Mata aí. Hoje já é o coach da Cicred, Kanban Trainer na Mindset Ágil, vai estar falando aí para a gente de WIP. Bruno, é com você, a sala é tua. Boa. Beleza, pessoal? Boa noite para quem está assistindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar a compartilhar a tela com vocês já já. Agora, nesse início, até pedir ajuda para a Fabi. A Open Kanban vai ter, daqui a um tempo, um evento chamado Kanban Night, onde serão apresentados alguns cases, né, da comunidade Kanban e tal. E a gente está num momento de colher palestrantes, então está no momento de call for papers. Daí a Fabi ou o Sérgio devem mandar no chat agora a artezinha, né, para o Call for Papers e o link também. Quem quiser submeter algum case, mostrando alguma melhoria, algum resultado que conseguiu na aplicação do método Kanban, fica bem à vontade, tá? Vai ser muito bem-vindo no evento. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Reforço aquilo que o Sérgio comentou olha, se você tiver uma dúvida no meio aqui da minha explicação, que, poxa, se eu não parar para explicar naquele momento, vai ficar muito difícil de você conseguir acompanhar as explicações, levanta a mãozinha, o Sérgio vai mediando assim, né, para por acaso eu não ver, e daí a gente para, retira a dúvida e depois segue. Mas se você tem alguma dúvida, putz, não, pode tirar no final, tá tranquilo, vai anotando, anota aqui no chat de preferência e depois a gente retoma no final, beleza? Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Bruno Mata, como o Sérgio falou, hoje eu atuo como Agile Coach no Cicred, Kanban Trainer na Mindset. Espero que esse QR Code esteja certo, senão eu vou estar mostrando ele à toa aqui na tela. Mas para quem ainda não é conexão lá no LinkedIn, fica à vontade, eu sempre posto coisas, né? Não estou mais naquela época de postar todos os dias, mais uns 2 em 2 dias, 3 em 3 dias estou postando alguma coisa sobre Kanban, sobre métricas de fluxo, gestão de fluxo, agilidade de uma forma geral. Tá? Vai ser um prazer ter vocês lá como conexões também. Bom, ainda nessa live a gente vai falar até ali às 9, se eu não estou enganado, falaremos sobre esses tópicos que estão aqui. Eu gosto sempre de deixar a live mais ou menos estruturada, né, e passar para vocês o que nós veremos ao longo desse tempo, para que você também tome consciência, né, do que a gente vai passar aqui nesse tempo que nós estaremos juntos. Vamos começar com isso, o que é o WIP, Work in Progress, e como medir. Efeitos negativos de um WIP alto e descontrolado. Diferenças entre limitação, aqui tem 2 Ds, né, não tem necessidade. Limitação de WIP e timebox da sprint, como diferenciar essas duas coisas, né? Será que a timebox não é suficiente? Aqui a gente tem limitação de WIP por maturidades, né, de diferentes formas, e depois resistências comuns e algumas dicas para a gente poder lidar com essas resistências, beleza? Bom, deixa eu te relembrar, o tema da live hoje é esse daqui, tá? Limitação de WIP em Teams Scrum. Toma bastante nota aí, vai tirando suas dúvidas para a gente ter um bom aproveitamento. Bom, vamos lá. Conceituando primeiro de tudo o que seria o Work in Progress, e apesar disso ser básico, vai anotando e pegando algumas notas, porque talvez por mais que você já seja uma pessoa um pouco mais avançada no método Kanban, um pouco mais avançada no trabalho de gestão, no trabalho até de agilidade, algumas dicas vocês vão pegando que são importantes, tá? Elas são coisas que são ali do nível mais ou menos intermediário, né? Algumas pequenas dicas fazem diferença. Se esse board é um board fictício e a gente quisesse saber o WIP dele, bastaria que a gente fizesse uma contagem. E na prática, em essência, todas as métricas de fluxo que a gente pega, cycle time, variações do cycle time, né, o system lead time, customer lead time, outros tipos de medida de tempo, e a própria vazão, falando desse tripé de métricas de fluxo, né, cycle time, throughput e WIP, tudo isso são medidas simples na prática. O cycle time é a diferença de tempo entre o ponto A e o ponto B. Você escolhe qual é o ponto A e qual é o ponto B. A vazão é simplesmente a contagem de itens que você entregou em um determinado período de tempo. E o WIP nada mais é a contagem de tudo aquilo que você começou e em algum momento ainda não conseguiu terminar. Ok? Se a gente considera, na verdade, desconsidera a coluna de to-do aqui como sendo algo que vai contar para o meu WIP, eu teria quanto de work in progress nesse quadro, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 demandas em WIP aqui. O conceito é básico, mas a gente vai usar bastante isso, né? Bastante do básico que funciona. Mas WIP é tudo que começou e não terminou, e aqui tem algumas observações que, dependendo da empresa que você esteja, dependendo da maturidade que você já tenha no método Kanban, algumas coisas estejam passando, e é importante de pontuar. Demanda bloqueada faz parte do WIP? Faz parte do WIP. Ela entra no limite de WIP, num eventual? Com certeza, ela entra também, faz parte do sistema. Demanda em fila de espera. Exemplo, waiting test, waiting validation, waiting production, waiting alguma coisa, também entra no seu WIP. É algo que teve uma parte do trabalho finalizado, concorda? Porque se ela está em waiting test, significa que pelo menos o desenvolvimento já teve. Então ela finalizou parte do trabalho. Mas o trabalho todo previsto no fluxo, né, pelas suas fases, ainda não. Então você volta no conceito. O WIP é tudo que começou e não terminou. Não importa se você terminou só uma parte, né? Você teria que ter terminado tudo. E a parte do upstream, caso até surja alguma dúvida, já me permita adiantar, ela também faz parte dessa contagem de WIP e também dá para se aplicar limites de WIP, mínimos, máximos ou de uma maneira menos explícita dentro do upstream também. E isso proporciona benefícios. Nesse início, a gente vai pontuar bastante com vocês sobre como fazer uma medição, algumas observações e um pouco mais abaixo sobre prejuízos, né, de você não fazer essa limitação da maneira correta. Aqui, dando uma pequena pontuada assim, sobre upstream antes da gente seguir, cara, controlar e medir o WIP no upstream ou só no downstream, ou, poxa, nas duas coisas, é uma escolha que você vai ter. Se você quiser que os benefícios de um controle de WIP eles se apliquem ao seu fluxo como um todo, vai fazer sentido que você olhe também para o seu upstream, assim como você olha para o seu downstream. A maior parte das implementações que a gente vê hoje, né, a maior parte das práticas do método Kanban que a gente vê hoje, elas são focadas mais no downstream, né? Infelizmente, essa é a realidade do mercado. Mas se você quiser aplicar tudo isso que eu vou comentar aqui hoje no seu upstream, é muito benéfico, a gente vai trazer alguns exemplos disso também, ok? Então, na prática, o trabalho em progresso é uma medida natural. Você tem um fluxo de trabalho, fluxos estão espalhados por todos os lugares, e basta que você faça uma contagem de itens que estão dentro desse fluxo, que começou e não terminou. Basta que você acompanhe isso. E uma forma muito simples de acompanhar, que às vezes as pessoas meio que subestimam essa maneira, né, de fazer um monitoramento, é todos os dias, caso você não tenha um software ou você não consiga utilizar nenhum plugin, nenhuma extensão, é todos os dias você anotar num quadro qualquer, num Excel qualquer, o dia da coleta e a quantidade de WIP. O dia da coleta e a quantidade de WIP. Para que isso serve? Daqui a umas 2 semanas, 3 semanas, você vai poder olhar para essa tabela e traçar um gráfico nela, um gráfico de linhas, por exemplo. Traçando um gráfico de linhas em cima da quantidade de trabalho em progresso que você possui há 2 semanas, há 3 semanas, há um mês, você vai poder notar um padrão dentro do seu fluxo. Se eu te perguntar hoje, né, na prática você pode estar achando isso aqui muito bobo, mas se eu te perguntar, cara, como é que é o seu trabalho em progresso? Talvez você não saiba me responder. O máximo que você tem é um cheiro. Ah, eu acho que é assim. Eu acho que a nossa quantidade de WIP mais ou menos é essa. E quando a gente fala sobre entendimento da capacidade, não é só você saber qual é o seu percentil 85% da sua distribuição de lead time. Ou você saber qual é o percentil 85% do seu histograma de throughput. Que são informações bastante importantes, mas é você também saber o quanto que o seu sistema aguenta de demandas de maneira simultânea. E como que isso influencia nos resultados. O gráfico CFD, por exemplo, que não é pauta de hoje, mas pontuando, ele também te permite enxergar o WIP. E se você já tem um gráfico CFD, perfeito, você pode acompanhar só por lá. Mas fazer esse acompanhamento via WIP Chart é bastante interessante. Eu vou mostrar a carinha do WIP Chart aqui, mas inclusive dentro do canal do YouTube, se você não está inscrito aqui no canal do YouTube da Open Kanban, te recomendo fortemente a fazê-lo. Mas dentro do canal a gente já tem um vídeo explicando lá sobre o WIP Chart, como fazer uma montagem ali, como aplicar limites dentro do gráfico. Tá uma explicação bem detalhada, bem legal. Mas essa é a carinha do gráfico que você teria se você medisse todos os dias a sua quantidade de trabalho em progresso. E aplicar limites significa que você vai ter um controle um pouco melhor em cima do seu fluxo. E um fluxo mais controlado, com uma quantidade de trabalho em progresso mais estável, ele permite melhores condições para que você performe. Não sei se você já parou para pensar, isso é muito interessante no estudo de métricas de fluxo, mas quando você diz assim, ó, com 85% de confiança eu vou entregar uma demanda em até 30 dias. Quando você utiliza o seu passado como base histórica
para poder falar sobre o futuro, você está assumindo que as condições do passado elas vão ser minimamente semelhantes a essas condições do presente e do futuro, certo? E quando você faz isso, você está assumindo que você tem uma quantidade de WIP bem controlada. Um sistema em que você hoje diz que com 85% de confiança você entrega em até 10 dias, ou em até 30 dias, ou a quantidade de dias que seja, e do nada, a quantidade de trabalho em progresso desse sistema sai de 10 e vai para 50, e depois volta para 30, depois vai a 10, depois vai a 20 de novo, é instável. Se é instável, as condições para que o fluxo performe são ruins. Se são ruins essas condições, o seu fluxo não será previsível. A estabilidade, e aí quando a gente fala estabilidade, isso envolve uma série de fatores, e o WIP é uma delas, ela é uma predecessora da previsibilidade. Você só consegue ser previsível se e somente se você for estável. Não há como fugir disso. Por isso que controlar o WIP é bastante importante nesse contexto. Tá? E quando a gente fala de controle de WIP, é possível estabelecer limites mínimos e limites máximos. Limites máximos para que você não ultrapasse uma quantidade além do saudável de cards dentro do seu fluxo. Limite mínimo para que você não caia num starvation, que a gente chama, né? É um fenômeno de ociosidade. O fluxo ficou tão vazio, tão vazio, tão vazio, que as pessoas estão sem ter o que fazer, sem ter o que trabalhar. Então, a ideia de você trabalhar com limites é conseguir, primeiro, né, numa parte mais básica, uma sinalização de que existe um problema no seu fluxo, seja ele estourando o limite superior ou estourando o limite inferior. E segundo, você possa adquirir, conforme o tempo passa, uma característica de sistema puxado, ou seja, você só coloca uma demanda para dentro quando você tira uma demanda. Essa é a ideia. Para fazer isso, você precisaria de limites explícitos e, ao mesmo tempo, de limites fortes, né? Tipo, que são respeitados. De nada adianta você ter aquela sua coluna lá do Gira, que você colocou o limite de 2 demandas no máximo, mas ela tem 6 demandas, e o Gira já está apontando que está vermelho e já tem 10 dias, e ninguém faz nada. Então, isso não é um sistema puxado só porque você tem limite de WIP, ele precisa ser forte, né? Precisa funcionar. Legal? Isso é um pouquinho do que eu já falei, né? Os dois extremos, eles não funcionam bem. Você tem uma quantidade muito alta, isso prejudica, e a gente vai entrar e destrinchar o porquê prejudica. E quando você tem pouca quantidade de demandas, obviamente também existe um prejuízo. Esse é um assunto até bastante interessante. Quando a gente começa a falar sobre o WIP, todo mundo consegue entender a questão mais básica que envolve, né? Cara, se você tem uma quantidade alta de demandas, você diminui o seu foco em cada uma delas. Isso é intuitivo. Ninguém precisa fazer uma citação, fazer uma prova matemática para te explicar isso. É muito fácil de entender que com maior foco você entrega mais rápido, com menor foco você demora mais. Só que quais são os reais prejuízos que o WIP proporciona dentro de um fluxo de trabalho, né? Hoje a gente vai entrar aqui hoje, eu espero conseguir te esclarecer sobre isso, para que você tenha um pouco mais de argumento e um pouco mais de consciência também sobre o quanto o trabalho em progresso tem afetado aí o desempenho do seu fluxo. Legal? Antes da gente avançar, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é isso aqui, né? O conceito de WIP, ele é universal, porque naturalmente ele se aplica a tudo, concorda? Se você está, cara, num supermercado, dá para você saber o WIP ali da sua fila que está sendo atendida por aquele caixa. Se você está trabalhando com desenvolvimento de software, você tem WIP. Se você está trabalhando com, obra, você tem WIP. Se você está trabalhando com marketing, você tem WIP. Então é aplicado a tudo. É a contagem de itens que existe no fluxo de trabalho, seja lá qual ele for. Mas, na verdade, o conceito de limite de WIP, ele também é universal. Mas nem todos os sistemas têm limite de WIP, né? Como é que seria, então? Por que o limite de WIP é um conceito universal? E daí que eu venho te contrariar um pouco e na verdade, trazer um embasamento que já existe há muito tempo. A citação que eu vou trazer aqui ela é bem antiga, mas que vai servir para elucidar um ponto, né? O seguinte, olha essa citação aqui comigo, ó. Na realidade, presumidamente, existe um limite de WIP em qualquer sistema. A diferença é que o limite de WIP em sistemas puxados, né? A gente está falando de não você sair empurrando demanda, mas você só coloca mais uma coisa para o fluxo quando você termina uma, ela é explícita e em pequena quantidade. Mas na prática, todos os sistemas eles têm um limite de WIP. Só que é um limite de WIP confuso, é um limite de WIP implícito. Sabe aquela demanda, aquele fluxo, na verdade, que a galera colocou demanda para dentro, demanda para dentro, demanda para dentro, e não para, e não para, e não para. Vai ter um momento que, apesar de não existir um número, as pessoas nem estão contando a quantidade de cards naquele quadro, naquele fluxo. Mas vai existir um momento que não vai dar mais para colocar coisa para dentro. É impossível. As pessoas já, entraram ali numa parte mais caótica. Ninguém mais consegue fazer nada porque o quadro está lotado de coisa. Então, é natural que existam limites em todos os contextos. Pode ser que seja mais explícito, pode ser que seja menos explícito, mas sempre vai existir.
Por isso que a gente fala que a ideia, né, do limite de WIP é que você pegue um conceito que é natural e consiga atribuir uma carga de gerenciamento maior sobre ele. Essa é a ideia, beleza? Bom, aqui do lado, inclusive, vem uma explicação sobre o método Kanban, que é bastante importante, tá? Por que existe ali, então, como prática, limite de WIP? Significa que eu não preciso, para praticar método Kanban, eu não preciso implementar um limite de WIP explícito, forte, e daí vem uma explicação bastante importante, né? Limites de WIP explícitos e fortes em um sistema Kanban não são obrigatórios no método Kanban. Sistema Kanban é diferente de método Kanban. A ideia do método Kanban é que você consiga pegar um contexto, numa determinada maturidade, seja ela alta, seja ela baixa, e você aplicar técnicas de limitação do trabalho em progresso para fazer com que aquele ambiente melhore. Mas pode ser que, inclusive, a sua primeira técnica ela nem seja uma limitação explícita. Você não vai dizer que a pessoa tem que ter 1 card no máximo, ou 2 cards no máximo, ou 3 cards no máximo. Só de você fomentar conversas sobre isso, estressar as pessoas sobre a quantidade de trabalho que existe, educá-las sobre os prejuízos dessas coisas, mostrar o impacto nos resultados, mesmo que você não tenha nenhum limite de WIP explícito, isso já é um trabalho que você está fazendo utilizando o método Kanban, por exemplo. Você não precisa de limites explícitos e fortes para fazer funcionar ou para poder dizer que você está fazendo o método Kanban. E, na verdade, não existe nenhum glamour, né? Você não vai ficar numa área VIP só porque você diz que pratica o método Kanban. A ideia é a gente usar isso para melhoria e não para se gabar de que está fazendo, né? Não existe muito glamour nisso. Mas daí a gente vai entrar agora dentro dos impactos assim que o WIP proporciona, um alto WIP e um descontrolado WIP proporcionam dentro do fluxo de trabalho. E esse é um conteúdo que eu costumo passar bastante nas aulas que dou, e a galera sempre se surpreende com esse tipo de explicação, né? Que é um pouco mais bem embasada, empírica, em alguns aspectos científicos, sobre o trabalho em progresso. Então, peço que você preste bastante atenção, porque até aqui eu conceituei com você o que é o trabalho em progresso, como você pode medi-lo facilmente utilizando um WIP chart da vida. Comentei um pouquinho ali que, poxa, existem limites máximos, limites mínimos. Falamos sobre a universalidade do conceito de WIP, de limite de WIP, né, que todo sistema possui, e você já entendeu que é importante limitar. Inclusive, se você não tivesse entendido, você nem estaria nessa live, provavelmente. Mas agora chegou a hora da gente embasar um pouco melhor por que uma quantidade alta de trabalho em progresso é ruim. Essa pesquisa aqui, esse gráfico, mostra para a gente o seguinte, ó. Quando você está trabalhando em um único projeto, e daí aqui para fins de explicação a gente pode considerar que você está trabalhando num único card, digamos assim, você está direcionando a sua taxa de esforço, né, 100% para aquele item, 100% para aquela demanda. Quando você está atuando em duas, o entendimento comum da média gerência, por exemplo, é que você vai estar dividindo o seu foco, 50 para cá, 50 para cá. Tá tranquilo, nós estamos paralelizando, 50% do tempo eu estou na demanda A, 50% do tempo eu estou na demanda B. Mas na prática, não é isso que funciona, não é isso que acontece. Quando você está em mais de uma coisa ao mesmo tempo, existe um período de tempo em que você perde por troca de contexto. E aqui essa pesquisa traz para a gente o seguinte: quando você está atuando em 2 projetos simultâneos, você não fica 50% em cada um, você fica 40% em cada um, na verdade. Porque 40 em um, 40 em outro, sobraram 20. Para onde foram esses 20 dos 100%? Ele está sendo perdido em troca de contexto. Que para a gente poder simplificar o conceito aqui da troca de contexto seria o tempo que você perde, o seu cérebro perde tentando fazer a troca mesmo, raciocinar, relembrar o contexto do que você estava desenvolvendo, ou estava executando, ou estava testando. Você foi para cá, começou a fazer algo aqui, putz, a sua cabeça virou para fazer isso. Daqui a pouco você tem que desligar, virar a chave, voltar, interpretar, relembrar o que você estava fazendo. E não é direto, né? Não é tão rápido, não é como um interruptor a nossa cabeça de sair da demanda A e ir para a demanda B. Existe uma perda de tempo em troca de contexto. E quanto mais coisas em simultâneo você, entre aspas, faz, né? Porque na prática o conceito de simultaneidade ele é impossível para o trabalho aqui do conhecimento. Não tem como você fazer 2 coisas efetivamente ao mesmo tempo. Você faz uma, para, e depois você começa a outra. Mas você fazendo vários projetos ali, entre aspas, ao mesmo tempo, você estaria perdendo muitíssimo em troca de contexto. Quando você chega a 5, você perde a maior parte do seu tempo. 80% é de vala, vai embora, ninguém vê. Você está perdendo só naquela confusão mental ali. Então esse é o primeiro motivo, guarda no coração, é o primeiro motivo pelo qual nós deveríamos limitar o trabalho em progresso, para evitar perda de tempo em troca de contexto. O tempo que você está perdendo, por exemplo, com vários desenvolvedores, desenvolvedoras
aqui, nesse momento do 5, do 4, do 3, que são bastante expressivos, você poderia estar desenvolvendo uma nova demanda, poderia estar compartilhando pessoas entre projetos, poderia estar fazendo algo de útil para a sua organização, mas não, você está perdendo só por confusão mesmo. Então, isso é importante não só para as pessoas, mas para a própria organização. Ter um IP alto significa perder tempo de trabalho, e isso ninguém quer, né? Uma outra perspectiva bastante interessante que as pessoas normalmente não conhecem, ou elas têm uma ideia intuitiva sobre e não conseguem embasar muito com um estudo, embasar muito com uma pesquisa, aqui o Larry traz para a gente o seguinte, né? Um estudo foi feito mostrando a correlação entre quantidade de trabalho em progresso por pessoa e a quantidade de defeitos gerados. Aqui, olha, se você vê que a quantidade de trabalho em progresso é de 0 a 1, a quantidade de defeitos é X, que vão ali para release, né, que são releaseados. Depois ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Isso só aumenta, né? Não quer dizer que a relação em todos os contextos ela vá ser linear, né, igual está parecendo ser aqui, mas a ideia, a essência que você precisa guardar é: uma alta quantidade de trabalho em progresso provocará uma alta quantidade de defeitos no seu fluxo. E com certeza você não precisava de mim para poder te explicar isso. Talvez você precisava só do toque, mas você já deve ter visto isso em vários contextos que você trabalha. Cara, o board está lotado, lotado, lotado de demanda, demanda que não acaba mais, a galera se batendo e o quadro cheio de defeito, e cada vez mais defeito. Quando o defeito não é pego em tempo de desenvolvimento e teste, ele é pego em produção, e aí vira um incidente, aí depois rouba tempo do seu fluxo também. Então, na prática, esse é o segundo prejuízo. Guarda de novo aí, bem quentinho no seu coração, que a gente ainda tem alguns a mais do que esse. Tá? A ideia é te passar alguns argumentos aqui. Uma outra perspectiva bastante interessante, falando sobre o lado um pouco mais humano da questão do IP, é esse efeito aqui, que eu vou arriscar fazer uma pronúncia errada, que quase 100% de certeza que deve estar errada, né? Mas é esse efeito Zeigarnik que tem aqui, que é a tendência das tarefas que foram interrompidas e não concluídas, elas serem lembradas pelas pessoas. Por exemplo, você começou a fazer uma determinada demanda, uma determinada feature, você teve que parar para atender uma outra que chegou. Aquela que você estava fazendo, ela fica na sua lembrança, ela fica na sua memória. Isso acumulando demanda após demanda, acontecendo ao longo do tempo, isso cria uma tensão. E essa tensão que se cria, essa tensão cognitiva, vai te sobrecarregando conforme o tempo passa. E você, pessoa agilista, kanbanzeiro, Kanban coach, o que quer que seja, deve viver isso você mesmo, na sua própria pele. Conforme você está tocando alguma atividade de melhoria, você para, daqui a pouco começa mais uma, aí você não esqueceu daquela. Você para, começa mais uma, você para, atende tal pessoa, para o que está fazendo, atende mais um. Conforme tu vai parando e nunca terminando, você vai ficando cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso. É isso que na prática acontece com o trabalhador do conhecimento. Você vai começando, não terminando, isso cria uma tensão, a tensão acumulada gera estresse, e esses estresses acumulados ao longo do tempo, se intensificando, juntando com outros fatores, levam as pessoas a crises no trabalho, que é aquilo que a gente conhece como burnout, né? Um acúmulo de estresse excessivo, etc. Então é bastante importante da gente também levar isso em consideração. E esse, pela perspectiva das pessoas, agora, é o terceiro motivo pelo qual você deveria limitar o trabalho em progresso. Não quero dizer que amanhã você tem que implementar limites explícitos e fortes. Quero dizer que você tem que se preocupar com isso de uma maneira mais intensa daqui para frente, ok? Fazer um gerenciamento melhor sobre. Começando de pouquinho em pouquinho, é óbvio, né? E aqui, na verdade, é quase que uma variação do primeiro efeito que eu acabei de apresentar, e esse, com certeza, eu não vou arriscar dizer o nome, deixo para vocês tentarem aí falar na casa de vocês, mas é a tendência de retomar uma ação interrompida quando ainda não foi alcançada. Ou seja, você sempre tem uma tendência. Cara, terminei de fazer, não terminei. Pô, eu quero voltar, eu quero voltar. Isso gera quase um impulso. Além do efeito, né, o Zeigarnik ali, que ele promove uma tensão acumulada, né, uma lembrança que gera uma tensão, essa variação aqui, entre aspas, ela gera quase um impulso para que você volte a fazer o que você estava fazendo. E isso prejudica, porque você desconcentra das coisas atuais, isso também gera um certo estresse psicológico. Então, esses dois efeitos juntos, eles falam um pouquinho de, cara, o IP grande estressa as pessoas. E isso é cientificamente estudado ali, ok? E, na verdade, para a gente fechar, uma consequência geral de tudo isso que eu comentei, e talvez as pessoas que estudaram durante um pouco mais de tempo sobre o método Kanban, ou leram um livro aí do Dom, que é o livro Flow, bastante importante, tá, para a disciplina de gestão de fluxo, já viram, mas esse gráfico é bastante interessante. Ele diz o seguinte, olha, conforme você aumenta a capacidade de utilização de um sistema, ou seja, você começa a tacar a demanda ali para dentro e taca ali demanda, e bota demanda, e bota demanda, e bota demanda, você está, obviamente, aumentando o IP.
O aumento do WIP faz com que o tamanho das suas filas aumente. Por que o tamanho da fila aumenta? Vamos parar para pensar. Olha para todas as consequências, né, que a gente já falou aqui. A qualidade diminui, a perda de tempo em troca de contexto ela aumenta, o estresse cognitivo aumenta. Isso faz com que o seu fluxo, com certeza, fique perturbado e que as pessoas trabalhem mal, elas trabalhem de um jeito pior. Se tudo isso acontece, é natural que as demandas que estão em fases ativas de trabalho, elas demorem mais. Vai começar a acontecer descompasso dentro do teu fluxo, descompasso, as filas vão se criando e elas vão só acumulando, porque o fluxo não tem previsão de melhora. A sua quantidade de trabalho em progresso está descontrolada. Por isso que, conforme você aumenta a capacidade de utilização de um sistema, o tempo de fila das demandas dentro desse sistema aumenta também. E essa relação, empiricamente falando, é exponencial. Ou seja, quanto maior for o seu WIP, a depender do momento que você chegue e do quanto de trabalho em progresso tiver ali dentro, o cenário ele passa a ficar cada vez pior, ok? Então, tentando resumir até esse momento, já passamos aqui uns 20, 30 minutinhos de live, esses são os prejuízos de você ter uma quantidade alta e descontrolada de trabalho em progresso. O fato de você perder tempo em troca de contexto, diminuir sua qualidade, prejudicar o trabalho das pessoas e aumentar o tamanho de fila, prejudica os seus resultados de uma forma geral. Se o tamanho de fila ele é grande, o lead time aumenta. Se o lead time aumenta, o valor reduz. Se o valor que você está entregando, né, ou a vazão que você está proporcionando naquele fluxo reduzem, a confiança dos seus stakeholders, concorda que vai diminuir também? Antes você entregava em 30 dias, agora você entrega em 90. Se a confiança ela vai diminuindo, a satisfação ela vai diminuindo, é natural, e vocês vão entender quando eu falar sobre, que a pressão sobre aquele sistema aumente. Porque os atores interessados no resultado que o sistema promove estão insatisfeitos. Se eles estão insatisfeitos, o resultado, né, que geralmente acontece na média gerência é pressão. Vamos dar porrada na galera que está naquele fluxo, vamos dar porrada na área, vamos dar porrada no time. Conforme essa pressão aumenta, adivinha o que acontece? O WIP aumenta também. Se o WIP aumenta também, você acabou de cair num ciclo que nunca vai terminar se você não fizer uma interrupção. WIP alto, resultados ruins. Resultados ruins, aumento da pressão. Aumento da pressão, WIP alto. E tudo volta, e tudo volta. Então, bastante interessante vocês enxergarem o limite de WIP, seja ele explícito e forte, ou ainda não, como uma alavanca para interromper esse ciclo vicioso que a gente vê aqui. Legal? Daqui só um resumo na prática, né, em uma frase bastante interessante, eu vou pegar só o iniciozinho dela aqui do David Anderson, ele fala o seguinte, né, que os limites de WIP, eles forçam conversas que antes não aconteceriam. Muita gente pergunta, né, caramba, mas eu vou colocar o limite de WIP ali, mas aí quando uma demanda bloquear, eu não vou poder puxar outra demanda? Como assim eu não vou poder puxar outra demanda? É nesse momento que você vai se questionar se você deve puxar uma outra demanda ou não e estourar o limite de WIP, que aquela demanda bloqueada que está fazendo com que o seu limite seja basicamente estourado, aquilo ali vai entrar em discussão. E se o seu limite for forte, melhor ainda, porque você só vai conseguir colocar uma nova demanda para dentro quando você resolver o impedimento. E se a gente colocar um pouquinho a mão na consciência, que lindo isso seria se acontecesse. Se a cada impedimento que entrasse prejudicasse a quantidade de trabalho em progresso no nosso sistema, a gente tivesse um limite que, uma vez que o limite foi batido, você precisasse resolver o impedimento para poder prosseguir no fluxo, seria maravilhoso. Nosso fluxo possivelmente teria um lead time muito melhor. Os nossos bloqueios teriam uma duração muito menor. A incidência de bloqueios seria muito menor. Então, os limites de WIP fortes, sobretudo os explícitos, eles entram muito com essa função, promover conversas e decisões difíceis que não aconteceriam de maneira natural antes. A tendência, quando a gente tem um impedimento, por exemplo, e o limite, o WIP vai aumentando, é que a gente esqueça. O impedimento fica uma semana, o pessoal ainda lembra. Bateu 2 semanas, ninguém mais fala sobre. As pessoas entram na daily, ninguém mais quer saber do impedimento. Fulano fala o que fez ontem, fala o que fez hoje, fala do passarinho azul que passou na porta dele ontem, mas não fala que a demanda está bloqueada e como vai resolvê-lo. Então, limites de WIP são uma forma de conversa, uma forma de promover melhores conversas, melhores decisões, ok? As decisões que geralmente as pessoas evitam, não, deixa o impedimento ali. Ele vai forçar um pouco disso, legal? E para tentar sumarizar o que a gente falou e começar a aprofundar um pouco aqui dentro da nossa live, aqui estão, caso você queira dar um print aí dentro da tela ou depois assistir a gravação, 10 razões para que você limite o seu trabalho em progresso. Algumas razões, elas são no quesito mais organizacional, né? Para que você aumente a efetividade daquela organização, daquele sistema, do fluxo, e outras são por razões um pouco mais pessoais. E tudo isso que está aqui na prática a gente já falou, né?
Quesitos mais organizacionais, visualizar os gargalos, melhorar a sua priorização sobre as coisas, porque com a menor quantidade de trabalho em progresso, você precisa selecionar melhor o que entra e o que sai. Conversação, aumentar a sua capacidade de passar previsões, né? A sua previsibilidade, aumento da qualidade. E aqui outras coisas, né? Sua memória, como você processa as coisas, você completar coisas, né? Isso tem a ver, inclusive, com o fator da motivação. Uma das coisas que existe lá nos pilares de motivação do Daniel Pink, no Motivation 3.0, é o sentimento de maestria, o sentimento de excelência. E esse sentimento de excelência ele só vem quando você sente que é um trabalhador que consegue terminar as coisas. Se você só faz, mas você nunca vê um projeto teu completo, é muito difícil você ter esse fator da motivação fortalecido, por exemplo. Então, esse completar de demandas também tem uma influência na moral das pessoas. Multitasking, troca de contexto e aprendizado também, né? Quando você tem uma menor quantidade de trabalho em progresso, você foca mais tempo, você tem mais tempo de qualidade para poder atuar, então você tende a aprender mais. Fluxos abarrotados de demandas, as pessoas tendem a aprender menos justamente pelo caos que existe ali. E daqui só um esquema visual, né? Vocês vão notar que o fato de eu não fazer apresentações no PowerPoint é para possibilitar um pouco desses esquemas meio malucos e uma coisa de slide um pouco diferenciada, mas aqui um esquema para vocês guardarem no coração. A ideia não é que ele seja exato, mas que ele consiga comunicar uma essência. Vem comigo. O Whip Out proporciona alguns fatores que vocês viram. Aumento de perda de tempo, né? Em troca de contexto, um menor foco para cada uma das demandas, óbvio, agora você está se dividindo, e uma maior carga cognitiva, um maior estresse cognitivo. Esses fatores juntos proporcionam alguns efeitos. Que efeitos? Maior tempo de entrega, menor qualidade, menor vazão. Isso tudo junto faz com que o seu cliente fique menos satisfeito. Menos satisfeito, menos confiante, mais pressão em cima do sistema, mais pressão em cima do sistema WIP, mais alto. Essa é a ideia que eu conversei com você do ciclo vicioso um pouco mais estruturado, né? Para que tu possa ver ele num esquema. Mas guarda isso no coração e utiliza isso para construir narrativas com outras pessoas que trabalham na tua empresa, construir narrativas com algumas lideranças que sejam suscetíveis a um raciocínio um pouco mais lógico, né? A gente sabe que não são todas, mas é bastante interessante a gente olhar por esse prisma. Legal? Até esse momento, veja, a gente já passou por toda essa coluna aqui. Nós conversamos sobre como contar a quantidade de cards que existem dentro do seu quadro, né, que na prática ali seria o seu IP, como fazer uma visualização disso dia a dia, né? E se você parar para olhar o vídeo da Open Kanban lá no YouTube, né, falando sobre o IP Chart, você vai entender alguns usos muito interessantes que a gente pode ter dentro desse gráfico, em daily, por exemplo, em retrospectiva, por exemplo. Nós falamos sobre o fato do conceito de WIP, limite de WIP, ele ser universal, e aqui abaixo nós falamos sobre por que implementar o WIP é uma boa, porque tem vários prejuízos associados. Então, se você faz a implementação de um limite de WIP, na verdade, né, você ganha vários benefícios e evita todos esses prejuízos aqui por consequência. A partir daqui, nós vamos começar a aprofundar. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre a utilização do time box da sprint, por exemplo, né? Até ali 30 dias, de acordo com a última versão do Scrum Guide. E também falaremos sobre como limitar o WIP, então, algumas resistências associadas a isso. Ah, mas o meu time não tem maturidade suficiente, o que é que eu faço? Meu fluxo não tem maturidade suficiente, o que é que eu faço? A gente vai chegar nessa pauta também. Beleza? Eu vou tentar desacelerar até um pouquinho a minha voz. Eu cometi o gravíssimo erro de começar uma live, né? Eu falo bastante, comecei uma live com a garrafa vazia, então eu vou num ritmo mais tranquilo aqui contigo, tá? Pode até te ajudar aí, porque eu sei que eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada. Bom, vamos lá. Time box de sprint e limitação de WIP. Cara, muitas pessoas confundem essas coisas, né? E acham que o time box ele já supre a necessidade que o limite de WIP ele vem para poder combater ou atender. E na prática isso não é muito verdade. E eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre história na prática, só para poder contextualizar, tá? Em 1999, antes do Manifesto Ágil, lá de 2001, lembrando, o Framework Scrum ele não nasce depois do Manifesto, ele nasce antes, ali pela década de 70 e 80 já tinham conversas sobre isso. Mas em 1999, esses autores que estão aqui em cima, né, para a gente não ficar perdendo tempo e eu arranhando meu inglês aqui com vocês, os autores que estão aqui em cima, eles introduziram alguns conceitos padrões do Scrum. Um deles foi esse conceito, o conceito de sprint sendo um período de aproximadamente até 30 dias, né, para você criar algo visível e utilizável, entregável, visível e utilizável, assim que era definido à época. Então você percebe que desde o momento em que o Scrum ele começa a nascer, o conceito de sprint ele já vem, ele já existe. Okay?
E o conceito que o método Kanban traz depois de gestão de fluxo, de métricas de fluxo, de limitação de WIP, de sistema puxado, etc., apesar dele ter origem no sistema Toyota de produção há muitos anos atrás, muito antes de 1999, ele ainda não está tão famoso assim no contexto de desenvolvimento de software. As pessoas, inclusive, que participaram do manifesto, boa parte delas não tiveram contato com esse tipo de conhecimento antes de fazê-lo, né? Então, você já vê que o conceito de sprint ele é anterior ao limite de WIP ficar tão famoso assim. Mas, além desse fator histórico que eu trago aqui, eu vou te trazer alguns motivos pelos quais a gente deve sempre fazer essa diferenciação de que um time box de sprint não é um limite de WIP. Ele, de certa maneira, implica, de uma maneira indireta e ainda assim muito frágil, numa espécie de limitação de escopo, mas não chega a ser uma limitação no trabalho em progresso. A gente vai entrar em argumentos mais profundos sobre. Cara, na versão mais atual do Scrum Guide, que é ali novembro de 2020, no momento aqui de gravação e execução aqui dessa live, o propósito do Time Box ele é limitar o tempo para que tu atinja um objetivo, que é o Sprint Goal, que, diga-se de passagem, não está presente em 99% das implementações Scrum, a gente sabe disso. Mas, em teoria, é isso. Você tem um período de tempo específico, de até 30 dias, para que você consiga atingir um determinado objetivo, que deveria ser o objetivo de negócio, para poder mexer o ponteiro de algo, fazer com que o teu produto vá para frente, ok? Vamos pegar esse raciocínio, tá? Como o tempo para atingir um objetivo ele é limitado, a consequência natural desse fato é que o escopo ele também seja, de certa forma, limitado. Ele também seja restrito. Porque, pô, tu tem 30 dias para atingir um objetivo, você não tem como fazer 60 demandas. Você vai ter que fazer um conjunto de demandas um pouco menor. Então, uma consequência já direta, já óbvia, é que o seu escopo fique restrito. Apesar disso, e aí você pode olhar o Scrum Guide umas 90 vezes de cabo a rabo e você não vai achar o contrário do que eu estou te falando, não há nada no Framework Scrum que diga que os cards eles não podem entrar na sprint em andamento. Você já definiu um objetivo de sprint, você tem 30 dias para ser atingido esse objetivo, você delimitou uma certa quantidade de escopo que, a princípio, a tendência, o potencial é que atinja esse sprint goal, mas não há nada que te impeça de trocar cards, de inserir cards novos, de tirar cards que já existiam. Então, você vê que você começa a entender que, na verdade, o time box e o fato de existir ali um sprint backlog ou um trabalho dentro da sprint, um escopo total para ela, não significa um limite. É um conceito diferente. Existem algumas semelhanças, mas é um conceito diferente. Logo, o propósito central ali do time box aplicado ao evento, né, o evento container do Scrum, não é limitar o trabalho em progresso. Nem o escopo ele limita, tanto mais o trabalho em progresso. E daí vem o seguinte raciocínio, né? Limites de WIP estão focados em retirar o abuso e reduzir o gargalo, ao passo que o time box da sprint está focado em limitar o tempo para atingir um determinado objetivo. Essas coisas, em algum momento, elas vão se embaraçar, em algum momento elas vão se tocar? Sim, mas são conceitos com propósitos diferentes, histórias diferentes e que proporcionam efeitos diferentes. Não são coisas tão comparáveis assim, ok? E como um segundo ponto para te trazer sobre esse assunto, mesmo que você tenha uma sprint que se mantenha com uma certa quantidade X de itens ao longo da sprint inteira, né, o escopo que você definiu no sprint backlog ele se manteve, ainda assim é completamente comum você ter um sistema perturbado na perspectiva do trabalho em progresso. E aquilo que eu vou falar nesse momento e o gráfico que eu vou mostrar nesse momento, eu garanto que boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo gravado ou que estão aqui presentes na live, vocês vão se identificar com o que eu vou comentar. Presta bastante atenção nessa frase que está aqui. Eu vou mostrar para vocês um CFD, a gente não vai aprofundar muito no gráfico CFD, mas na prática, esse gráfico é um gráfico muito típico de equipes que trabalham com Scrum. Por quê? Você tem um certo backlog definido para sprint, para o projeto, para o que quer que seja, esse backlog começa a ser puxado para o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento vai lá, geralmente existe uma quantidade maior de pessoas desenvolvedoras do que pessoas testadoras, o desenvolvimento vai lá, começa a fazer e joga para frente. O sistema é empurrado. Joga para frente e toma-lhe demanda no QA e bota a demanda no QA e vamos embora, vamos testar. As coisas vão se acumulando, vai se acumulando. O QA está achando erro, aí volta o erro, aí corrige o erro, aí para, e volta, e corrige, e só se acumula. A quantidade de trabalho em progresso em teste, ela não para de crescer. Só vai crescendo, por quê? Estão empurrando demanda para a pessoa testadora e ela está achando muito erro. Isso é o que geralmente acontece. No final da sprint, magicamente, no último dia, muito provável, as demandas todas elas são concluídas. Magicamente, a demanda que estava em teste lá, engargalada,
dentro da sprint inteira, naquelas suas 2 semanas, naquelas suas 4 semanas inteiras. No último dia, nos últimos dias, elas vão para a produção. O que acontece? A próxima sprint, cheio de erro para você corrigir. O que acontece? Rollback. O que acontece? Uma arquitetura cada vez mais cagada, porque você só sobe coisas ruins lá, porque ao final da sprint, tu tem que entregar tudo, e daí você entrega tudo. Esse entregar tudo, a gente sabe que é entre muitas aspas, né? Porque não existe uma obrigatoriedade de você entregar todo o escopo planejado dentro de uma sprint plan. Uma leitura básica de Scrum Guide te fornece já essa informação. Esse é o gráfico que exibe boa parte das equipes Scrum, okay? Que existem no mercado. E daí eu retomo a frase que eu acabei de dizer. Mesmo que uma sprint se mantenha numa quantidade X de escopo, é completamente possível você ter um IP descontrolado. E esse gráfico, reflexo de muitas equipes no mercado, é literalmente um desenho disso, uma imagem que mostra sobre isso. E alguns outros 2 perfis, padrões de CFD, eles mostram exatamente isso que eu estou comentando, talvez de uma maneira menos abrupta, né? Igual foi esse gráfico anterior, mas ainda assim com um IP bastante descontrolado. Observa esse gráfico. Você tem uma certa quantidade de backlog previsto para dentro do seu sprint, do seu projeto. A galera de dev começa a puxar, não termina o que está fazendo, mas já está puxando outras coisas. E puxa, você vê que a quantidade de trabalho em progresso, ela só aumenta. Ela começou pequenininha, né? O tamanho dessa área em vermelho começou pequenininha, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Aumenta, isso possivelmente gera uma série de prejuízos que a gente já conversou anteriormente, e as coisas vão passando para teste aos poucos. A curva de teste ela é muito menos acentuada do que a curva de desenvolvimento em boa parte do gráfico, ok? E depois de um tempo, mais para o final da sua iteração, você começa a entregar as coisas. E o ritmo de entrega ele também é acentuado. Você observa que essa coluna de dano, por exemplo, é muito mais íngreme. Se a gente pega o início e o fim dela, né, quando começa o crescimento, ela é muito mais íngreme do que a coluna de dev, do que a coluna de teste ali. Então, esse é mais um gráfico CFD que exibe boa parte das equipes que utilizam o Framework Scrum. Hoje, não que o problema esteja no Framework Scrum como ele está descrito, tá? O problema não é exatamente esse. E aqui mais um, só para a gente fechar e eu tentar te convencer aqui do meu ponto. É mais um exemplo, menos crítico do que o anterior, mas que também acontece muito. A equipe vai entregando ao longo do tempo, mas o gargalo ele vai crescendo. As pessoas continuam puxando, e a quantidade de trabalho em progresso, visivelmente, ela vai crescendo conforme o tempo passa. Mais ou menos aqui nessa região, ela chega na maior parte, e aqui também. E no final você tem uma entrega muito abrupta, né? Você poderia ter vindo estar fazendo entregas parciais de uma maneira mais frequente, no final você tem essa curvatura crescendo muito rápido. Esses 3 gráficos são muito comuns, esses 3 padrões de CFD são muito comuns de serem vistos em equipes Scrum. E isso, mais uma vez, comprova que o fato de você ter um time box não significa que você não precise limitar o trabalho em progresso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Então, não confunda esses conceitos e continue utilizando a lógica da limitação de WIP para dentro do seu framework Scrum. Se assim você utiliza hoje, isso, não tenho nada contra, você utiliza o que você quiser no seu contexto, aquilo que faz mais sentido, mas a necessidade de limitar o trabalho em progresso ela ainda é existente. E os gráficos aqui são um fato que comprovam isso. E você pode tirar a prova real, meça o CFD no seu próprio contexto. E fazendo mais uma vez aí o merchan, no canal da Open Kanban, eu vou falar isso poucas vezes, prometo. No canal da Open Kanban também tem um vídeo lá sobre CFD, mostrando como monta, como analisa, como utiliza. Então aproveita para poder pegar esse conhecimento também. Legal? Uma reflexão, pessoal. Deixa eu dar uma pausa para você respirar junto comigo. Mas uma reflexão muito interessante que surge quando a gente fala sobre assuntos de limitação de WIP, é que as pessoas kanbanzeiras, agilistas, alguma coisaísta, né, elas trazem a seguinte narrativa: ah, mas eu não aplico o limite de WIP, ou não faço limitação do trabalho em progresso, ou não meço trabalho em progresso aqui dentro do meu contexto, porque as pessoas elas ainda não estão na maturidade. O meu time Scrum ainda não está na maturidade, eu não posso fazer isso, eu não posso falar sobre isso, eu não posso fazer nada, sou refém disso. Isso é o que a gente mais escuta na comunidade, sobretudo a comunidade ágil, na comunidade Kanban menos, mas na comunidade ágil é o que a gente mais escuta. Eu não posso fazer isso porque o time não chegou nessa maturidade. E daí fica nessa desculpa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, nada é feito, o time continua horrível, e sai uma pessoa, entra uma outra pessoa e continua com a mesma narrativa. O time não é maduro o suficiente. E aí eu te faço o questionamento. Em que momento essa maturidade vai vir? Em algum dado dia, a equipe vai acordar e falar assim, caramba, agora a gente é maduro. Então agora pode falar sobre limite de WIP, agora podemos falar sobre métrica de fluxo, agora pode falar sobre tudo. Porque agora nós temos maturidade, nós aceitamos. Isso não acontece. A maturidade das pessoas, elas vem a partir da experiência.
A pessoa precisa viver um pouco, precisa escutar um pouco, precisa sentir algum pouco de dor, precisa ter um pouco de conversa desconfortável para que a maturidade ela aconteça. Não estou te dizendo que você tem que sair empurrando práticas, esse não é o intuito, mas que você não se torne refém dessa pseudo-maturidade, ok? As práticas, elas envolvem as pessoas. E um contato maior com essas práticas vai provocando isso. E a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente essa, tá? Às vezes o melhor caminho, isso óbvio depende do contexto, né? Não é para vocês assumirem que eu estou falando como regra para toda situação da vida, mas é interessante de, às vezes, você pensar ao contrário. Não é a maturidade para depois vir a prática, é a prática para influenciar a maturidade e você ir melhorando a sua prática. Não é para você começar com uma implementação de limite de WIP super avançada, que ninguém consegue acompanhar, que ninguém consegue fazer, que ninguém respeita, que ninguém entende. Não, isso não é o intuito. Você começa do básico, provocando um aumento de maturidade contínuo e aos poucos você vai melhorando a sua implementação. Ok? Então esse é um raciocínio bastante interessante dentro do assunto de limitação de WIP. Por quê? É aqui que eu gostaria que você focasse antes da gente entrar nas práticas. Comece com a estratégia que melhor encaixar no seu contexto. Se agora não encaixa limite explícito, você não vai colocar limite explícito. Você vai começar de alguma outra maneira. E aos poucos você vai evoluindo isso. Legal? A gente vai passar aqui agora mostrando, eu estou usando aqui o guia de práticas, né? Na verdade, o mapa de práticas aqui do KMM, modelo de maturidade Kanban. Dentro desse KMM, esse mapa de práticas gerais, ele coloca o limite de WIP como sendo uma das 6 práticas gerais. Isso já é do método Kanban, não é nenhuma novidade do próprio KMM, tá? Limite de WIP é uma das 6 práticas gerais. Dentro do limite de WIP, nós temos a separação das sugestões das práticas que o KMM dá por nível de maturidade. Aqui nós temos vários níveis de maturidade dentro do KMM, a gente não vai entrar nisso. Mas isso aqui é só uma narrativa para te trazer que também existe uma preocupação da Kanban University com isso. Não é para você aplicar limite de WIP de todas e qualquer maneira, independentemente da maturidade. Não, você tem uma espécie de evolução sugerida, evolução mapeada, um padrão de evolução que geralmente acontece. Se a gente notar, começa-se com limites de WIP por pessoa, avança os limites de WIP falando sobre os times, por exemplo. Depois a gente vai para limites de WIP falando sobre colunas, daqui a pouco a gente começa a falar sobre raias e etc. Então tem algumas maneiras de fazer. Mas antes de entrar com você nessas maneiras de limitar o trabalho em progresso, eu queria te contar uma brevíssima história que não tem nada a ver com a marca Brastemp, isso aqui é só um exemplo para que você consiga entender, que é o seguinte: certa vez estava trabalhando num e-commerce e dentro desse e-commerce nós aplicávamos limites de WIP até de uma maneira legal. Existia, de certa forma, um sistema puxado, né? De vez em quando rolava uma furada, mas era bem raro. Era um sistema ali, quase puxado, e daí a gente tinha um controle de limite de WIP no nível 1 muito legal. Só entrava quando saía uma demanda. Só entrava quando uma outra demanda saía. E isso funcionava bem. As nossas métricas elas eram estáveis, tinham uma certa previsibilidade, show de bola. Isso é muito legal acontecer no nível 1. Só que veja, se você está construindo um e-commerce e você não liga para a quantidade de páginas desse e-commerce que você está construindo ao mesmo tempo, você concorda comigo que tu vai ter uma certa disfunção? Vem cá. Um e-commerce, vamos supor que ele tenha 5 páginas. Se você começa essas 5 páginas desse e-commerce, a construção delas de maneira simultânea, ou se você já tem um produto e você começa a melhorar essas 5 páginas de forma simultânea, você concorda que você vai demorar muito para ter essas 5 páginas prontas? E o seu projeto vai ficar, tempo, o cliente não recebe nada pronto, não tem nenhuma página pronta, mas no nível 1 você está tranquilo. Você está aplicando limitação de WIP, você está fazendo tudo direitinho, o sistema está puxado, as métricas estão legais, previsível, etc. Mas e aí? O produto não está entregando valor, o cliente não está recebendo o que ele quer. Então, o recado que eu gostaria de te passar aqui é o seguinte: aplique limites de WIP, fale sobre limitação de WIP naquilo que você quer trazer mais resultado. Nesse caso que eu estou te contando, no contexto de criação ou de melhoria de um produto do tipo e-commerce, por exemplo, é inclusive mais interessante que você se preocupe com a limitação do WIP no nível 2 do seu sistema Kanban, do que tanto no nível 1. Talvez você pudesse ter um nível 1 um pouco mais flexível e o nível 2 você trata ele com maior rigor, do tipo, só vamos fazer uma página por vez. Porque fazendo uma página por vez, daqui a um pouco, você vai ter uma página pronta. E se você faz 5, tu vai passar 8 meses, 9 meses, 1 ano e você não vai ter nada para mostrar. Essa é a ideia. E, diga-se de passagem, eu passei por essa experiência. Tive que me lascar para poder aprender com ela. Então, estou te passando essa mensagem aqui hoje. Se preocupe com o limite de WIP para além do nível 1. Também olhe para os níveis acima, né, para o nível de portfólio. Isso é bastante importante, ok? Mas, enfim, vamos para as práticas. As maneiras de se limitar, de fato,
o trabalho em progresso, né? Como eu já conversei com você, existe a possibilidade de que você atribua um limite mínimo e existe também a possibilidade de que você atribua um limite máximo e que isso pode funcionar tanto no seu upstream quanto no seu downstream, ok? Isso fica a seu critério, se você vai atribuir só máximo no downstream ou se você vai atribuir mínimo e máximo nesses dois momentos, digamos assim. As formas de se limitar o IP, elas são bem tranquilas de entender. Eu vou tentar tornar essa parte da live o mais visual possível, te trazendo exemplo de alguns quadros, tá? Para que você vá fixando esse conhecimento de uma maneira melhor. Limitação por pessoa, geralmente é a limitação que é começada, né? É a limitação inicial. É você poder fazer um acordo com as pessoas que estão trabalhando dentro daquele fluxo, dentro daquele time, se você estiver falando num time Scrum, para que elas não puxem mais cards ou que elas não sejam responsáveis por mais cards do que uma determinada quantidade. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. E desde aqui eu já vou tentar, inclusive, alinhar isso com você. O número inicial, quando você começa a praticar limites de WIP explícitos, né, e tem um acordo um pouco mais forte sobre isso, eles não importam. Mas caramba, como assim não importa? Se eu colocar 3 é uma coisa, se eu colocar 1 é 3 vezes menor? Eu digo não importa, porque o que o mais importante é começar. Depois você adapta. Se quiser começar com 5, comece. Depois muda para 4, vê como o sistema se comporta, vê como as pessoas se comportam. Depois muda para 2, vê como as pessoas reagem. Depois muda para 1, não ficou legal, volta para 2. A ideia é experimentação. Não existe, já adiantando, caso isso surja de dúvida, não existe fórmula mágica. Nem para limite por pessoa, nem para limite global, nem para limite por coluna. Mas uma determinada pessoa falou que se eu colocar a quantidade de pessoas que trabalham no fluxo vezes 1, vezes 1.5, vezes 2, fica legal. Não fica legal. Experimenta a quantidade que você consegue no momento e depois você evolui. Não interessa nenhum fator, não existe, ok? A limitação por pessoa ela é útil, mas, de certa maneira, ela, provoca um sentimento, talvez, de ausência de colaboração, porque, às vezes, a ideia é que as pessoas elas consigam colaborar em mais de uma demanda ao mesmo tempo e não necessariamente ser responsável por uma, concorda? Então, faz mais sentido que você tire um pouco o olhar das pessoas, né, e leve o olhar mais para o sistema. Por isso que essa implementação de limite por pessoa, geralmente, ela é atribuída a níveis mais baixos de maturidade. Você está começando um papo, você está estimulando que as pessoas peguem menos coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, começa-se uma conversa por pessoa. Conforme você vai com esta prática inicial evoluindo, você vai aplicando cada vez mais a limitação ao sistema e não às pessoas. É aquela velha máxima do método Kanban. Gerencie o trabalho, não gerencie o trabalhador. Não importa se o Everson está fazendo uma ou está fazendo 2 demandas. O que importa é que o fluxo esteja fluindo e que o Everson esteja satisfeito com isso também. Mas o olhar tem que ser para o fluxo. E a partir do melhor funcionamento do fluxo, as pessoas vão se beneficiar, ok? Uma outra forma, que particularmente, puxando aqui para o meu lado, né, isso agora é opinião, não é mais conceituação, eu prefiro muito a forma da limitação global para os sistemas. Porque isso é uma maneira muito simples de você atribuir. Perceba, se hoje você tem 30 demandas no seu board, essas 30 demandas que existem no seu board, você começa a medir ali o seu trabalho em progresso e você vê que nas últimas 4 semanas, a sua quantidade de demandas, ela variou entre 34 e, 23. Pô, beleza. Você já tem uma resposta de qual é o seu limite global. Adivinha qual ele é? 34. Porque você mediu, conforme o tempo passou nas últimas semanas, qual foi a maior quantidade de trabalho em progresso que o seu fluxo tinha. E a ideia do limite de WIP, no primeiro momento, não é transformar o seu cenário num Alice, nem vou usar o ditado, né? Mas transformar o seu cenário num mundo maravilhoso, numa coisa, poxa, super legal e limite de WIP funcionando. Não, você só não quer piorar o sistema. Isso já é uma baita de uma vitória. Você atribuir um limite para que você não ultrapasse aquilo que você já chegou historicamente, já é perfeito para começar. Então, uma vez que você está fazendo a utilização desse WIP chart e você está vendo que o máximo do seu pico foi 34, beleza, tem um limite. Vamos começar com esse limite? Você leva para uma retrospectiva da vida, leva para um papo com as pessoas da vida e conversa e coloca o limite para funcionar a quesito de experimentação. Depois dali, você pode ir reduzindo. Reduz de 34 para 30, reduz de 30 para 25, reduz de 25 para 20, de 20 para 15, assim por diante. Conforme as suas métricas elas forem melhorando, você continua reduzindo o seu WIP, ok? E, óbvio, a satisfação das pessoas envolvidas no meio desse processo também acontece. Você não vai, do nada, tirar de 2 por pessoa para 1 por pessoa, a galera ficou insatisfeita e você vai manter. Não, dá o rollback. A ideia do método Kanban é essa, não existem prescrições.
existem sugestões, melhores práticas mapeadas nos últimos anos, nas últimas décadas, que a gente vai implementando para melhorar o trabalho no fluxo. Se elas não deram certo no seu contexto, você dá rollback na mudança e tenta de uma forma diferente. Essa é a ideia. A alimentação global, então, perceba, ela nada mais é do que a seguinte frase que eu vou falar para você. Cara, nada mais entrará no nosso fluxo a partir do presente momento se pelo menos uma das coisas sair. Então, se alguma das coisas sai, outra pode entrar. Se não saiu nada do fluxo, nada pode entrar. Essa é a ideia, beleza? Simples, direto, uma política muito tranquila de poder implementar. A dificuldade que a gente tem, tanto limitação por pessoa, quanto limitação global e até alguns outros tipos de limitação, é que boa parte das ferramentas no mercado, e aqui eu estou excluindo, né, o Kanbanize, não tem uma boa praticidade para falar sobre limite. Limite global no Gira, por exemplo, para tu conseguir fazer, tem que fazer uma gambiarra absurda e ainda assim não vai ser um limite. A galera vai conseguir progredir a demanda e depois vai ter uma automação que faz a demanda voltar, né? Esse é o único jeito conhecido até então. A não ser que tu utilize alguma espécie de plugin pago ou alguma evolução aí que o mercado desconhece. Se você utiliza outros softwares, por exemplo, o Monday da vida, um Azure DevOps, essas configurações elas também são, de certa maneira, limitadas, tá? Então, essa é a maior dificuldade. Fazer num quadro que digamos, manual, assim, né? Tu tem post-its e cartazes e paredes, fica muito mais simples, mas quando tu vai para dentro do sistema, isso se torna um pouco mais difícil. De toda maneira, o limite global ele é simples de implementar como sendo um acordo, uma política. Basta que você conte a quantidade de demandas e saiba, olha, está perto do meu limite ou não está? Ultrapassou o meu limite ou não ultrapassou? Então, é uma maneira que eu gosto bastante de começar os trabalhos, né? Mais do que limitação por pessoa, porque cria um certo vício, mas tem gente que gosta, né? Vai de pessoa para pessoa, trabalho para trabalho, ok? Limitação por fase do fluxo. Talvez essa seja uma das maneiras mais conhecidas de se limitar ao trabalho em progresso na comunidade Kanban, né, que você pode aplicar dentro do seu time Scrum também. A ideia é que cada fase do seu fluxo seja muito bem mapeada, inclusive as filas de espera, e que você limite isso. Você pode, por exemplo, começar fazendo uma limitação só de uma coluna. Ué, mas por que eu limitaria só uma coluna? Para proteger um gargalo, por exemplo, para atuar em cima de um gargalo, uma coluna que está acumulando muitos cards, você pode aplicar um limite de WIP ali, para fazer essa proteção e evitar de muitos cards se acumularem. Então, o seu fluxo é puxado? Ainda não, mas você tem uma certa proteção para garantir uma melhor performance. Você pode, por exemplo, mesclar. Tem coluna que você faz que tem limite, tem coluna que você não faz. Você pode colocar limite só para as fases ativas. Para as filas de espera você não coloca, você deixa a fila infinita. Ou você pode aplicar para cada uma das colunas. Em teoria, se você tem para cada uma das suas colunas limites de WIP explícitos e fortes, você criou um sistema puxado. As coisas elas só vão progredir se você terminar. E é engatilhado, né? Terminou aqui, liberou. Aí puxa, 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 vai puxando, né? Cada parte do fluxo vai puxando a outra. Essa é a ideia, é o significado ali na prática de um sistema puxado, ok? Então é você aplicar limites ali direitinho em cada uma das suas colunas, tá? Sejam elas filas de espera direto ou não, você só aplica em algumas, tem várias opções, legal? Aqui é ainda mais difícil, falando a nível de ferramenta, mas é interessante te dizer o que existe de possibilidade, né? Poucas são as ferramentas que permitem essa personalização, mas é a limitação por fase agregada. Exemplo, eu não quero atribuir um limite apenas para teste, eu quero atribuir um limite para teste e para aguardando o teste, para o waiting test, para limitar aquela fase, digamos assim, né, aquela junção de fases de uma maneira geral, aplicando um único limite. Isso é bastante interessante também, né? Não são todas as ferramentas que permitem, mas a gente chama isso de CONWIP, ok? A junção de algumas fases ali dentro de um determinado limite. E essa última, para a gente poder contextualizar também, é a limitação por cluster. O que eu estou chamando aqui de cluster? Tá? O cluster aqui eu estou chamando de raia. E essa raia ela pode ter vários significados. Vamos supor que você trabalha dentro de um fluxo que atende vários produtos ao mesmo tempo. Atende o produto A, atende o produto B, o produto C, o produto D. 4 produtos são atendidos pelo mesmo fluxo de trabalho. Beleza. Você pode querer implementar uma certa limitação para cada um desses produtos. O produto A é um produto muito mais importante. Então, beleza, você vai determinar que 50% da sua capacidade vai estar para esse produto A. Os outros restantes dos 50% vai ficar dividido 10 para cá, 10 para cá e 30 para cá. Então, você pode fazer essa separação, que é o que eu estou mostrando aqui embaixo na prática, né? Você conseguir limitar o seu trabalho em progresso, essa quantidade, a partir das suas raias, ok? Isso é uma prática que também acontece, é uma forma de limitar também. Resumindo para ti, o que a gente viu até aqui, olha só, tem 5 possíveis formas macro de você aplicar
os limites, né, dentro de um determinado fluxo, um determinado sistema, que neste caso está dentro de um time Scrum, é você fazer por pessoa, global, por fase do fluxo, por fase agregada ou por raias. Você pode juntar várias formas dessa. Você pode fazer uma limitação global junto com uma limitação por pessoa. Você pode fazer uma limitação por cluster, ao mesmo tempo que faz uma limitação por fase. Então, é muito personalizado. Como que eu escolho por onde começar? Recomendação. Comece pelo mais simples, comece com um número que você consegue, em que você não vai enfrentar tantas resistências. A ideia não é você bater de frente com as pessoas logo no início. Começa simples, maneira simples, vai evoluindo, vai aumentando a maturidade. Lembre daquilo que eu falei. Nem sempre você precisa esperar, e eu arrisco dizer que na maioria dos casos, você não precisa esperar a maturidade vir para depois a prática chegar. É a prática que chega, muda a realidade e a maturidade surge. Okay? Isso é o que geralmente acontece. E bem importante de pontuar com você, isso daqui que nós já falamos, mas preciso reforçar. Ok, limitação de WIP, legal, várias formas, entendi o porquê limitar, entendi como chegar nesse contexto. Qual é o número ideal? Nós já falamos, o número não importa, comece com o que você consegue no momento, depois você mexe no número. O número você mexe usando o parâmetro de quê? O parâmetro das suas métricas. Se você está diminuindo o WIP, a sua vazão está aumentando e a satisfação das pessoas se mantém legal, continua diminuindo. Você está diminuindo, diminuir mais, a galera começou a reclamar muito atrito, lead time começou a disparar por algum motivo, investiga e talvez dê um rollback. Então, a ideia é você ir fazendo de maneira evolucionária. E quando a gente fala evolucionária, é uma evolução com base em dados, né? Com base em algo concreto. Não é uma evolução com base na sua cabeça. Você vai usar os dados que o fluxo te fornece para poder melhorar a limitação de WIP daquele sistema. Okay? Só que, na prática, a realidade ela se desenha de uma maneira pouco mais árdua. Não é só a gente chegar no time e sair aplicando o limite de WIP ali dentro de um time Scrum, ou pegar uma implementação Scrum e começar a falar sobre esses conceitos, né? Começar a falar sobre essas coisas de gestão de fluxo. Não é tão simples assim por conta da resistência. E nesse momento nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa parte de resistências que é bastante importante também. E eu vou tentar, na medida do possível, me aproximar o máximo que eu consigo da tua realidade, pegando exemplos que eu já passei, que eu já vi várias pessoas passarem, e algumas dicas que podem, cara, fazer com que a tua chave vire. Antes você não estava conseguindo fazer e talvez com essas dicas você consiga um pouco melhor, tá? Aqui é uma frase que a galera da comunidade Kanban costuma escutar muito, né? Sobretudo se passam por algum treinamento, né? Mais propriamente dito de métricas, de gestão de fluxo, da Kanban University também, que é que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas, né? Uma forma mais simples de entender essa frase é: se hoje para esse grupo de quase 40 pessoas que estão aqui, eu proponho uma mudança, é natural que a primeira reação de vocês ao escutarem seja: cara, como que eu sou impactado por isso? Isso me prejudica de alguma forma? E sempre quando as mudanças vão acontecendo, a primeira tendência que a gente tem é essa: pô, me impacta. Pô, muda quem eu sou, muda o que eu faço, muda o meu status quo na organização. Então, eu automaticamente vou criando algumas barreiras para não favorecer isso. São poucas as pessoas que conseguem pensar de maneira racional sobre uma mudança, né? Se ela prejudica ou se ela não prejudica. A maior parte pensa com um lado mais emocional da cabeça, para a gente simplificar um pouco a explicação, usando os seus próprios instintos. A ideia do medo, a ideia da felicidade, a ideia dos sentimentos de ansiedade, etc. Age de uma maneira um pouco mais emocional. E usando esse raciocínio de que boa parte da nossa capacidade de processamento, dos nossos pensamentos, das nossas ações, envolvem um drive emocional e não racional, que é o que essa imagem tenta trazer, nós precisamos nos precaver, sempre quando formos trazer uma mudança, né, sobre como que nós vamos levar essa mudança às pessoas. Não é só levar, não é só pedir, não é só chegar lá no seu time Scrum dentro da retrospectiva e propor: galera, vamos utilizar limite de WIP, o que vocês acham? O benefício é que você vai ter menos perda de tempo em troca de contexto, o benefício é que você vai ter menor quantidade de erros sendo gerados, o benefício é que você vai ter um menor tempo de fila. Talvez isso não colhe muito. Se você pegar um time Scrum que é muito racional, as pessoas são um pouco mais amadurecidas, gostam de conversar sobre gestão, se interessam por isso, uma explicação mais racional ela tende a funcionar. Mas se você pega um time que, poxa, ainda está numa maturidade um pouco menor, você ainda assim vai tentar implementar a prática, mas você precisa dar um passo atrás e conseguir gerir melhor essa mudança.
não utilizando tantos argumentos racionais, e sim uma gestão de mudança um pouco mais emocional, um pouco mais 1 a 1, um trabalho um pouco mais de formiguinha. Eu vou passar card a card do que está aqui, fazendo algumas pontuações, né? Eu gostaria muito que você fosse me escutando e, ao mesmo tempo, fosse raciocinando sobre aquilo que você passa no seu contexto, sobre aquilo que você já passou, alguma experiência, seja atual, seja experiências anteriores, ok? Cara, primeira dica. Parta do problema e conscientize as pessoas sobre ele antes de trazer a solução. Limite de WIP para uma pessoa que nunca escutou sobre isso e nem sabe o que significa WIP, né? Não significa nada. Então não adianta você começar trazendo a prática. Conscientiza um tempo antes sobre o problema. Qual que é o problema? Ora, se você tem um sistema com uma grande quantidade de trabalho em progresso e você quer começar um trabalho de limitação, provavelmente o que você está vendo no seu contexto é uma alta quantidade de defeitos, um alto tempo de fila, um lead time muito grande, uma insatisfação que não é legal, pessoas estressadas. Então você vai usar esses fatores que normalmente acontecem em sistemas que possuem um IP um pouco mais elevado, para que então você consiga argumentar, já trazer um pouco da dor, pedir para que as pessoas pensem sobre, mostrar algum número ou trazer alguma história que conte este problema, que evidencie esse problema. Conversar com as próprias pessoas e usar exemplo das próprias pessoas favorece muito. Se fulano de tal, cara, está insatisfeito porque tem muitas demandas para serem feitas ao mesmo tempo e ele não consegue se dedicar, poxa, isso é um argumento, isso é uma história para poder contar. Se a gente está com uma quantidade muito grande de defeitos, isso está afetando a moral das pessoas, daquele time Scrum que está atuando ali, cara, isso é mais uma alavanca, né? Mais um caminho pelo qual você consegue começar a inflamar as pessoas sobre a mudança. A grande questão é que você precisa criar um contexto para que a prática ela seja inserida. Não é inserir de maneira crua. Você precisa criar um determinado ambiente. E esse ambiente começa por isso, né? Você parte do problema, conscientiza as pessoas sobre ele antes de você começar a trazer a solução, ok? Ao mesmo tempo, uma recomendação que é muito importante é essa. Não force a mudança mais do que precisa. Cara, você quer implementar limite de WIP na coluna tal. Pô, na coluna tal já teve 2, 3 pessoas que falou para você que não, que não, que não, que não. Não implementa na hora. Implementa depois. Implementa de algum outro jeito, numa outra coluna, implementa de uma maneira global, implementa por pessoa, faz de um jeito diferente, dá um rollback, espera o ambiente sentir um pouco mais os benefícios da limitação de WIP e depois você volta com o assunto, ok? Faça algo um pouco mais por trás dos panos, né? Se a resistência está sendo mostrada e existe ali uma rocha dentro da fluidez ali do teu rio, não é você querer atravessar a rocha na porrada e vida que segue, vamos implementar o limite e é isso. É você contornar a rocha, né? Fala-se muito sobre isso quando a gente estuda gestão de mudanças dentro do método Kanban, né? De que você não tem que necessariamente enfrentar as resistências, mas contorná-las, né? Tentar de uma outra maneira, fazer com que o ambiente vá evoluindo aos poucos por outros caminhos. Uma outra dica para o teu dia a dia, e de novo, peço para que você vá pensando, vá imaginando, vá vendo o contexto, já vendo o que você pode fazer aí no teu próprio time Scrum, tá? Ganhe apoiadores no individual, isso é uma dica meio de trincheira, assim, né? Sobretudo as pessoas mais influentes do ambiente. Cara, se tu sabe fazer isso bem, não vai ter coisa que tu não consiga fazer dentro do seu sistema. Porque é natural que dentro de um time Scrum você tenha pessoas mais influentes e menos influentes, ok? Essas pessoas mais influentes, normalmente, quando elas falam, elas são mais escutadas, mais ouvidas, têm as suas opiniões mais acatadas. E a pessoa que estava em cima do muro, ou até que estava concordando com a mudança que você quer, ela já vai ficar assim, mas fulano falou que não. Aí já vai mudar de opinião, e aí já não apoia mais a mudança, e aí o nível de engajamento já diminui. Então, ganha apoiadores individuais. Uma forma de fazer isso simples é você manter contato com as pessoas que estão trabalhando no seu fluxo. Não é você puxar 1 a 1 de carreira com o seu desenvolvedor, com a sua desenvolvedora. A carreira dessa pessoa não necessariamente é você que cuida, não sei qual é a sua posição na organização, mas puxe 1 a 1 para que pelo menos você converse sobre o fluxo. Vai entendendo as dores que essa pessoa sente, vai entendendo o efeito de um WIP alto para essa pessoa, vai entendendo a percepção dela sobre os problemas que acontecem no fluxo, para que você vá ganhando no individual, vá construindo uma relação de confiança, e quando você precisar fazer uma mudança, por ali que você começa. É por 1, 2, 3 agentes daquele fluxo que você começa a conversar, começa a falar. E daí, quando você vai trazer a prática para o grande grupo, você já tem as pessoas mais influentes compradas. Essa é a ideia. Quando você não sente segurança para trazer a mudança para o todo, e até mesmo quando você sente, né?
A ideia é que você vá no individual, vá comendo pelas beiradas ali, vá convencendo um agente, 2 agentes, 3 agentes, e a mudança ela vai acontecendo até de maneira um pouco mais natural, ok? Então, bastante importante sobre isso, né? A gente, quando está no estudo sobre o método Kanban, sobretudo no programa KCP, a gente escuta falar sobre uma tática chamada Conquiste o Alfa, né? O Conquiste o Alfa é isso que está aqui. É você pegar a pessoa que é mais influente dentro do contexto, que exerce uma liderança natural sobre as outras pessoas e convencer ela, conquistar ela, se aproximar dela, ganhar confiança dessa pessoa, ok? Essa é uma prática que vem lá do programa KCP bastante forte, que a gente traz aqui como sendo uma das dicas de hoje, né? Que fica bastante interessante de vocês implementarem no contexto de vocês. Mais um cardzinho para a gente, poder ir completando essa série de dicas. Peço para que, de novo, tu vá tomando notas, anotando algumas perguntas para depois a gente bater papo. Reforce a importância de manter o WIP alto a cada oportunidade que você tiver. É muito comum que dentro de times Scrum, né, que estejam se acostumando ali, inserindo, dando seus primeiros passos com a limitação de WIP, que esse conceito ele demore para pegar, que essa prática demore para engrenar. Então, sempre que você tiver a oportunidade, faça um reforço positivo. Quando alguém deixar de puxar uma demanda para poder ajudar uma demanda mais à frente no fluxo, a desbloquear, a testar mais rápido, a fazer um deploy da vida, ajudar numa validação, ou ir ajudar no upstream, ou vai no produto, lá no código, caçar dívida técnica, ou seja, não está puxando um novo trabalho, cara, perfeito. Elogia isso, reforça isso, dá visibilidade a isso, para que as outras pessoas elas também sejam estimuladas a fazerem. Se essas ações, né, se o ambiente está respondendo positivamente ao estímulo que você faz, mas você não reforça isso, putz, pode crer que daqui a pouco vai começar a dar uma desandada, a galera vai ficar meio preguiçosa e a mudança morre. Então a gente precisa desse reforço sempre. Aproveite as dailies para fazer isso. Aproveite retrospectiva para fazer isso. Aproveite a planning para ressaltar sobre esse ponto. Aproveite todos os momentos que você tiver. Cada contexto, cada evento ali do Framework Scrum vai te proporcionar uma oportunidade. A daily é um momento para você reforçar, porque as pessoas estão tomando decisões de puxa card, avança card, troca responsável, ajuda aqui, ajuda lá, avança para cá, avança para lá. Então, é uma oportunidade interessante. A retrospectiva, muito mais, para que você consiga conversar com as pessoas e fazer um determinado bate-papo, uma conversa, uma narrativa, ou até uma dinâmica, para explicar os efeitos do WIP alto, para mostrar os efeitos do WIP alto nas métricas, para conversar mais a fundo sobre isso. A planning é uma oportunidade para que você incentive as pessoas a olharem para o limite e a olharem para o que está em progresso antes de puxar novas coisas. Então, a cada momento, o Framework Scrum te proporciona uma riqueza de oportunidades para tu fazer o reforço desse tipo de prática. Aproveite, ok? Aproveite. E partindo para as nossas últimas aqui, prometo ser um pouco mais rápido para a gente conseguir fechar no tempo, né? Não entrar com tantos detalhes nos cards, mas vai ficar no vídeo para vocês consultarem. Incentive que o WIP seja sempre considerado nas tomadas de decisão. A gente acabou de falar sobre isso na questão da planning, na questão da daily, né, na decisão de pegar mais cards ou não. Comemore pequenas vitórias e elogie bons comportamentos, é um pouco do que a gente já falou. Fale a linguagem do que o receptor gosta de ouvir. Para o nível de time, é o menor estresse e a maior saúde no trabalho. Para o nível de liderança, é o menor desperdício, é mais entrega, é mais dinheiro. São pessoas que vão ficar trabalhando de uma maneira um pouco mais inteligente, serão aquelas pessoas melhor utilizadas. Né? Então, fale a linguagem do receptor. Dependendo do nível da organização que você estiver conversando sobre essa mudança, você vai trazer uma narrativa, uma história, um convencimento diferente. Ok? Indo aqui para os nossos últimos 3, mostre o impacto do WIP nas métricas de fluxo e em outras métricas também. Né? E, se for oportuno, chame as pessoas para poder falar sobre isso também, né, no individual, como a gente já conversou. Explique racionalmente o porquê limitar o WIP é importante, você já tem um certo aparato, uma certa bagagem para fazer isso aqui depois da nossa live. E, para não deixar passar, né, faça exercícios lúdicos também. A gente brinca, a gente zoa as retrospectivas temáticas, mas de vez em quando trazer algo lúdico é útil. Existe lá aqueles joguinhos, né? Por exemplo, um determinado chamado Kaizen Game, tem um simulator lá dentro do Kanbanize também que serve, tem um tal de Coin Game, tem isso para cá, tem isso para lá, tem vários joguinhos que dá para a gente fazer, até alguns mais manuais mesmos, né? Que servem. Exemplo, quem nunca que passou por um treinamento de TKP, KSD, fez aquela escrita dos números, né? O alfabeto e os números. Aí pega o alfabeto, escreve de A até H. Pega e escreve do 1 ao 8 em números romanos. Pega e escreve do 1 ao 8 em números arábicos. Aí tu faz isso de uma maneira
trocando de um para o outro. O tempo é maior do que quando tu faz coluna a coluna, porque a troca de contexto é menor. Enfim, tem vários exercícios que a gente vai aprendendo que são um pouco mais bobinhos, né? Mas que, por vezes, podem funcionar, pô. Se funcionar, tá bom a beça. Não sou eu que tenho que dizer que, pô, não é para você fazer algo mais brincadeira. Se tá funcionando, tá perfeito, ok? E para a gente se fechar com chave de ouro aqui, a nossa live tem um tempinho para perguntas também, eu queria explorar só um pouco essa frase aqui do Alexei Zeglov, um dos coautores ali do framework Fit for Purpose, que tem bastante envolvimento ali da Kanban University, e ele é uma das pessoas muito influentes na organização, né, na instituição, que pode até confundir, mas eu deixei para o final da live de propósito. Um dos melhores segredos aí do método Kanban, você não limita o WIP com limites de WIP. E essa frase ela até pode confundir, né? O que o Alexei quer dizer não é que os limites de WIP eles são desimportantes, ou que você não deva ter um sistema efetivamente puxado, limite de WIP explícito, limite de WIP forte. Mas é muito mais válido que as pessoas elas adquiram consciência, que se converse sobre isso, que se debata sobre isso, do que a gente ter limites de WIP mecânicos. As pessoas elas precisam estar envolvidas na limitação, não necessariamente no limite. Essa ideia de que existe algo por trás que é muito maior do que só o número. O número é a menor parcela de contribuição. Porque você pode ter um gira, um Kanbanize da vida, cara, com as colunas todas limitadas, mas na prática os limites não são respeitados. Ou eles são respeitados, mas ninguém entende porque está respeitando. Então, por isso que a gente fala, né? Não se evita que um sistema fique sobrecarregado só aplicando os números. Essa é a menor parte, essa é a ponta do iceberg. Existe muito mais coisa além disso, e essa é um pouco da mensagem que o Alexei tenta trazer. E o segundo, né, é que você tenha um pouco de cuidado na hora de fazer a limitação, né, que você faça isso respeitando as resistências daquele contexto, contornando, sendo flexível, porque a depender da intensidade que você faça, pode prejudicar o ambiente. E mais ainda, é importante você entender que o trabalho para que você aplique limite, ele precisa estar visível, e a movimentação precisa estar realista, concorda? Se você vai aplicar limites por coluna, por exemplo, cara, tu vai ter que ter as colunas, tu vai ter que ter as movimentações sendo bem feitas. De nada adianta você ter um limite de 3 para o waiting test, se as demandas que estão esperando, elas ficam lá na coluna de teste, como se estivessem sendo trabalhadas. Não adianta. Então você tem que ajustar algumas outras coisas do seu fluxo, né, antes de começar a aplicar esses limites aí também. Não é só sair aplicando, beleza? Deixo aí para vocês, nesses 8 minutinhos restantes, para tirarem dúvidas. Espero que tenham gostado. A proposta da live aqui é ser um pouco mais direta, um pouco mais expositiva, para trazer um pouco mais de conteúdo aprofundado para vocês, no nível que a comunidade merece. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem completamente livres aí para poderem perguntar. E como de praxe, em todo final de live da Open Kanban, a gente sempre permite à pessoa facilitadora, que no caso hoje sou eu aqui, que compartilhe as coisas que vem dando de treinamento na comunidade Kanban, vem dando de treinamento em outras comunidades. E aqui eu deixo para vocês 2 coisas, caso queiram acessar, caso vejam valor nisso também, né? Uma das coisas é uma formação que a gente tem, a gente já está na 7ª turma, que é a formação de métricas de fluxo, aprofundada, 15 horas, indo do básico até um nível que mais da metade da comunidade Kanban nem chegou perto de ter. Então, é bem importante de você se aprofundar nisso, métricas estão cada vez mais em voga. E aqui embaixo, um treinamento que a gente vai abrir a primeira turma agora, o lançamento, né? Que é o Improving Scrum with Kanban, que está super conectado com a temática aqui da live de hoje, porque limites de WIP aplicados em time Scrum são uma das poucas, na verdade, né? Uma das muitas contribuições que o método Kanban faz para dentro da aplicação do framework. Então, é bem interessante de vocês abrirem os olhos, né? Vamos ver a big picture, como mais o método Kanban pode, na prática, do jeito mais pragmático possível, apoiar uma implementação Scrum. Aqui também fica. E daí vou deixar aqui para vocês o nosso QR Code, tá? E vou pedir para que o Sérgio ou a Fabi ou outro administrador da comunidade mandem um link também para que vocês possam acessar. E, de novo, fica o meu muito obrigado